Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança. Essas são palavras que foram compostas pelo reformador Martinho Lutero quase 500 anos atrás. E ainda hoje nós cantamos essa música que se chama Deus é castelo forte e bom. Eu me chamo Gregory Ziel, sou pastor na Igreja Luterana e hoje, no dia 31 de outubro de 2023, nós comemoramos os 506 anos da Reforma Protestante. E eu gostaria de compartilhar um pouco o que significa essa data. E eu gostaria de responder essa questão, essa pergunta, com o hino que eu citei antes. Lutero ele escreve o hino Deus é castelo forte, ele se torna, digamos, a música da Reforma Protestante, e ali ele coloca a sua fé, ele coloca aquilo que ele crê na letra dessa música. E ele vai dizer na última estrofe: se os bens, se a morte eu sofrer, que tudo se vá. Jesus conosco está, o seu reino é a nossa herança. E isso é o cerne da Reforma Protestante, porque quando a gente olha para a Reforma Protestante, ela não é apenas uma questão de se dividir com a igreja da época, a Igreja Católica, mas é muito mais profundo do que isso. Lutero tinha descoberto o amor de Deus, o Deus que se direciona à humanidade, o Deus que ama ao mundo inteiro, que envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento em que a igreja havia se desviado dos seus caminhos, no momento em que a igreja tinha esquecido o Evangelho, Lutero, ao abrir as Escrituras e ler especialmente a palavra de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Lutero ele fala dessa experiência que ele teve e ele diz que era como se naquele momento as portas do céu se abrissem para mim. Lutero, que era monge, era padre católico, ele tinha um grande medo de ser condenado, porque ele via Deus como um ser severo, um Deus punitivo. E quando ele olha para o Novo Testamento, quando ele percebe o amor revelado, especialmente em Jesus Cristo, por meio da sua graça, que nós acolhemos pela fé, e tudo isso é registrado nas Escrituras, Lutero, então, ele não consegue conter essa verdade dentro do peito, e por isso ele precisa falar dessa verdade para as outras pessoas. Por isso ele escreve 95 teses, e ele prega essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E ali ele expõe aquilo que ele entende que foram os desvios da igreja, chamando essa igreja para se reformar. Assim como na nossa casa, a gente não destrói todas as paredes, coloca abaixo para fazer uma reforma, mas a gente conserta aquilo que estava desviado, aquilo que estava fora dos rumos. E é exatamente isso que Lutero faz. Lutero tenta colocar a igreja novamente dentro dos rumos. Porém, a igreja da época não consegue entender esse movimento de Lutero e pede para ele rejeitar tudo aquilo que ele havia escrito. E em abril de 1521, ele fala palavras que são memoráveis quando ele diz: eu não posso renegar tudo que eu escrevi, porque isso seria ir contra a minha consciência, e a minha consciência está cativa, está presa à palavra de Deus. O movimento da reforma é um movimento que volta para as Escrituras Sagradas. É um movimento que olha dentro das Escrituras e percebe o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E isso tem impacto na nossa vida ainda hoje, porque ainda hoje esse Deus quer nos alcançar com o seu amor. Ainda hoje, mesmo que a gente possa sofrer a morte, possa perder os bens, não por causa de uma briga religiosa, não por causa de questões que a gente possa sofrer diante da religião, mas por vários motivos. Por uma questão de saúde, por uma questão de talvez de uma guerra que não tem nada a ver com religião, mas a cada dia pode acontecer alguma coisa que venha fazer com que a gente perca a nossa saúde, a nossa vida, os nossos bens. Mas Lutero nos lembra que tudo isso possa se ir, porque Jesus conosco está. Apesar de todas as coisas que possam acontecer lá fora, no nosso mundo, as dificuldades que a gente passa, as tentações, Jesus conosco está. O seu reino, o reino dos céus, é a nossa herança. Nessa fé se firmam os cristãos, nessa certeza da salvação que nos é dada por graça, que nós não podemos comprar, porque nós somos pecadores, mas nós recebemos de um Deus de amor. Nesse dia da reforma, eu te convido a refletir mais, a entender o que foi esse movimento também, e perceber esse Deus que te ama, esse Deus que te busca, esse Deus em Jesus Cristo que morre numa cruz,
para perdoar a tua culpa, o teu pecado, as tuas falhas. Que tu possa, nesse dia 31 de outubro de 2023, 506 anos depois, ainda perceber que isso tem impactos na nossa vida hoje, nos traz liberdade, nos lembra que a nossa mente não deve estar cativa a coisas que nos foram impostas, mas unicamente ao Deus que nos criou. E eu te desejo um feliz dia da reforma, não importa se você é luterano, se você é de outra denominação, que você possa ser abençoado pelo Deus que te ama nesse dia, e eu também desejo que o Deus que nos ama te cubra com as suas bênçãos.